Slide. Hoje é o último dia de entregar o papel de pão sobre as tarefas que nós desejamos oferecer aqui em favor de nós mesmos, como acabamos de aprender, né? Então, vamos lembrar que quem não fez tem um papelzinho aqui para escrever. Vai passando. Então, nós vamos anotar, igual a gente conversou aqui sobre outro dia, sobre a tarefa que nós desejamos colaborar. Quando eu digo assim, que a espiritualidade faça em mim segundo a tua vontade, assim como respondeu Maria ao anjo Gabriel, né? Nós ainda não temos essa consciência daquilo que é necessário fazer. Nós temos disposição em oferecer. Consegue entender a diferença? A nível do espírito. É importante que nós tenhamos consciência, porque a espiritualidade está esperando de nós um vínculo com a tarefa, igual a gente acabou de ler aqui, de estudar agora quando Denise, que é quando eu escrevo que desejo ingressar nessa tarefa, eu desejo oferecer de mim mesma. E aí você está assinando o seu contrato, oferecendo. E a espiritualidade, então, tem como escolher você para aquela tarefa. Vamos lembrar disso. É eles que nos escolhem, somos nós, nenhum colaborador. O outro aspecto é que nós não vemos ainda o papel de pão dizendo assim, a espiritualidade falar assim, olha, você vai tirar o lixo do banheiro, pôr água lá fora, juntar as cadeiras. Eu falo, mas é isso que a espiritualidade espera de mim? Nós podemos pensar nisso também. Então não há escolha da espiritualidade, há oferta do nosso coração para que nós possamos fazer essa troca entre aquilo que eu colho e aquilo que eu ofereço. Na verdade, recebemos muito. A espiritualidade tem dito para nós que nós já recebemos, já pusemos o salário no bolso e já gastamos. Estamos trabalhando, mas já recebemos o salário e já gastamos. Agora é hora de consciência do que nós vamos fazer nesse momento. E acabamos de observar também da importância de sermos um grupo consciente, não é? Um grupo de trabalhadores onde eu não vou ficar tranquila se eu perceber que a Andréia faz muito mais do que eu, no sentido de oferta, não é de número de tarefas, não. Cada um faz o que dá conta. Um tem compromisso, o outro não tem, fica pesado para quem? Se eu falar que eu tiro o lixo, que eu guardo os copos, que eu arrumo as cadeiras, e ficar um mês sem aparecer, quem vai assumir no meu lugar? Não é? Nós precisamos ter essa consciência de grupo, consciência de necessidades. Se eu me ofereço para uma tarefa mediúnica, eu também preciso dessa compreensão. Uma tarefa mediúnica, que tipo de comprometimento eu preciso apresentar? Que tipo de doação? Não é? Tá bem? Descobriu? Se a gente tiver tiver vontade de estar fazendo uma oferta, mas acho que ainda não está. Não tem importância. Eu posso dizer assim, eu quero trabalhar com o espírito tal, e se ele sentir afinidade comigo, eu vou ficar super feliz. Se ainda não for, ele vai responder para mim. Ele diz, olha, então trabalha aqui, ali, depois você se apresenta de novo. Isso vai ser muito bom para o meu coração. Não é? Me parece que já foi lido, mas eu estou voltando a contar, não tenho certeza. Se alguém souber, gente, se... Então nós estamos vendo o último trabalho dessa série, daqui a pouco nós terminamos, que é quando a alma se libera. E esse aprendizado da liberação da alma, importante para nós, que já passamos pela introdução do ato de morrer, para as pelas 3 etapas da morte física, e agora é a alma
podendo fazer essa transição consciente e aprender com ela, projetar a nossa próxima encarnação. É isso que a gente está vendo aqui, não é? Então ele vai dizer assim: se a gente não se ocupar e se a gente não se envolver com quem desencarnou, nem mesmo com o pensamento, isso faz com que o abandono dos corpos sutis, do emocional principalmente, seja mais fácil ao invés de ser mais lento. Eu acho que era antes. Vocês acham também? Deixem os mortos acompanhar os mortos, mas não é isso? Acho que não é ainda. Enquanto as pessoas esperam? Eu acho que não é. Eu acho que eu esqueci. Não. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes, né? Isso, vamos começar. Assim como no princípio do processo de desencarnação, a alma abandonou o corpo físico e em seguida abandonou a rede de energias ou o corpo etérico, a essa altura, depois de desencarnada, esses corpos, a alma terá que abandonar aquilo que se chama corpo emocional ou corpo astral, que é a mesma coisa. Então veja bem, nós temos os corpos densos, corpo físico, emocional e mental, corpo etérico e corpo astral. A alma também guarda suas emoções, não é assim? Não da forma densa, quando nós estamos encarnados, mas aqui ela já está desencarnada. Então se ela vai ter que abandonar também esse corpo astral. Veja bem como é que ela vai se liberando. Nós acabamos de estudar as 3 etapas, a morte física, aquela coisa difícil para nós, desprender do corpo, do corpo emocional, mental, e agora nós já sabemos que precisamos abandonar o corpo etérico e o corpo astral. E se os sentimentos e as emoções, se os envolvimentos não forem muito fortes durante a encarnação terrestre, ou se toda essa vida emocional foi suficientemente trabalhada, essa saída da alma do corpo emocional, esse abandono do corpo emocional ou astral, ele é muito simples e é rápido. Desprende. Libera. Compreendem assim? Então o que ele está dizendo para nós? Quando eu tenho sentimentos muito fortes, os nossos medos, os nossos apegos, quando eu não consigo trabalhar isso na minha vida cotidiana, não posso ir agora, não posso fazer isso, como é que eu posso desprender? Eu estou lá na fase anterior, naquelas 3 primeiras. Aqui a alma, nós vamos entender que ela não guarda mais esses sentimentos tão fortes no seu campo emocional. Ela já foi suficientemente trabalhada, tranquila. Ela reconhece o processo evolutivo, a transição entre um corpo e outro, até a liberação de sua alma. E aí ela pode fazer esse processo de forma mais simples e rápida. E se faz então com muito menos tempo do que se o indivíduo está ainda preso aos seus desejos e às recordações terrestres. Nós vamos observando que, na verdade, nós vamos nos alinhando a nos desprender das ligações que nos mantêm presos às experiências terrenas. E vamos, como ele já disse antes, nos identificando com os valores da alma que construímos durante a encarnação. Entenderam isso? Então, se houve muito apego, se houve muito envolvimento emocional e emotivo com a vida terrestre, com coisas e pessoas, então a alma permanece um período
mais longo dentro desse nível emocional, dentro dessa vibração, que é o reflexo de tudo que aconteceu na Terra. E vamos prolongando o nosso processo, não é? Com o risco, inclusive, de não fazermos um processo saudável. Porque se esse apego, esse envolvimento emocional, emotivo, é muito, ele nos coloca na condição ainda física. Então não fazemos aquilo que eu chamo que é sair dessa para melhor. Nós voltamos ao processo e ao processo encarnatório muito rapidamente. É claro que a alma tem como meta sair daí. Olha a alma com a consciência dela, não é? Ela tem como meta sair desse estado, desse apego, dessas lembranças, dessas ligações emotivas. A alma tem como meta abandonar esse corpo emocional também. Ela tem como meta, porque ela tem consciência de que está passando pelo processo. Já passou pelos outros. Vamos repetir isso até a gente aprender. Enquanto as pessoas que ficam aqui na Terra pensam nos desencarnados, olha que legal isso, hein, gente? Porque nós pensamos que desencarnado, geralmente, se a pessoa era muito boa, assim como Hipólito, a gente acha que ele passou por lado de lá, virou um santo, faz milagres. Obrigado, Nena. Não é? Ou se aquela pessoa foi muito difícil para nós, nós acreditamos que ela está no inferno, em pleno umbral. Nossas imagens são muito precárias da vida espiritual. Então ele diz, quando as pessoas que ficam aqui na Terra pensam nos desencarnados, elas formam como que um fio telepático com esses indivíduos que estão em outro plano. Uma linha telepática. E esse fio telepático produz neles como que uma solicitação. E então a consciência do desencarnado, atraída por essa solicitação, de quem fica pensando neles aqui, essa consciência tem mais dificuldade de se retirar do corpo astral e de abandonar esse corpo emocional, que continua naquela dimensão a produzir ou a reproduzir os fatos da encarnação terrestre. Beleza, não é? Então o que acontece quando nós pensamos nas pessoas desencarnadas? Às vezes ocupamos a mente dela através desse fio telepático, interferimos na consciência daquela pessoa, enviando nossos recados. Olha, você sabe aquele negócio que a gente conversou aquele dia? Hoje eu pensei nisso outra vez, você precisa de ver. E vai acumulando. Quando tá bom, né? Quando eu não encho a paciência dela dizendo, não entendi o que aconteceu, você podia vir em sonho e me explicar. Não é? Eu uma vez conversei com um sujeito que ele falou, meu pai desencarnou 4 dias antes de eu fazer vestibular. Aí quando eu cheguei na prova, eu fechei o olho e falei assim, pai, me ajuda. Eu marquei tudo, eu falei, passou no vestibular? Não. Olha a consciência pequena que nós ainda agendramos. Que é, o pai dele, eu falei assim, mas seu pai, ele tinha uma profissão legal, era uma pessoa instruída. Não! Meu pai nem tirou o primário. Era um sujeito assim, trabalhador, esforçado. Mas ele nem terminou o primário, naquela época não era muito importante. Então aquelas lições de física, aquelas questões de matemática, aquele português literário, química, por onde o seu pai ia arrumar isso? Mas espírito, quando chega no plano espiritual, sabe tudo. Vocês têm essa noção? O espírito, depois de 4 dias de desencarnado, tem recurso para fazer prova de vestibular através de um sujeito tacanho? Impossível. É uma questão de lógica também observarmos como que é que nós pensamos nos desencarnados. Vocês já fizeram essa pergunta? Morreu uma pessoa que a gente acha que é até bem tranquila, que fez um processo espiritual legal, né? Como nós conhecemos alguns. Vocês imaginam
imaginaram o que vocês costumam enviar para eles? Já? Estou todo mundo calado, hein? Imagina o que vocês não mandam. Não é? Hoje eu mando coisas boas. O que você manda pro Fernando, Ana? Flores. Bom dia, que você tenha um bom dia. Eu estou bem, você fique bem. Não precisamos conversar muito, não, senão esse fio aqui fica um fio telepático cada vez mais grosso. E nós ficamos ocupando a pessoa do lado de lá, que na verdade está fazendo o percurso dela. Vocês viram a espiritualidade dizer para nós outro dia que o sujeito desencarnou e eles fizeram um preparo enorme de barreiras espirituais para que ele não fosse perturbado, porque ele não podia receber aquelas emanações. E olha aquelas coisas nossas que nós estávamos enviando. Fizeram uma barreira vibracional e a espiritualidade gasta energia para isso. E energia que muitas vezes são daqueles que estão trabalhando em favor do bem, para assegurar que aquela pessoa não sofra as nossas interferências. Por quê? Porque nós pensamos em desencarnados de maneira folclórica. Não é? Virou anjo da noite para o dia, virou um terrível demônio da noite para o dia, só porque desencarnou. Oi? Normalmente a gente tem tanto medo dessa história que ninguém fala nada do que do outro fez de mal e começa a pôr asa nele. Nos ocupamos de quem desencarna. Ao invés disso, o que será que a gente deveria fazer? Exato. Vamos ver. Já li tudo? Por isso, é muito importante nesses períodos que o indivíduo acabou de desencarnar no corpo físico e que se encontra nessa fase de ter que sair também do corpo emocional ou astral, lá nos outros níveis, é muito importante que a gente não provoque contatos com ele e que a gente siga aquela lei que está no Novo Testamento. Deixem os mortos acompanharem os mortos. Isso é uma lei que quem conseguir deveria seguir para o maior bem dos mortos e para a liberdade desses eus superiores que têm que desencarnar também dos corpos sutis. Falou tudo. E diz para nós, como está no Evangelho de Jesus, deixem os mortos, fala do próprio Jesus, enterrarem, acompanharem os seus mortos. Ou seja, espírito cuida de espírito desencarnado, nos planos espirituais. Nós encarnados cuidamos da própria vida. Já faríamos um bem muito grande a nós mesmos e perturbaríamos menos as pessoas. No livro onde o autor Trigueirinho fala sobre o processo da morte, morte sem culpa e sem medo, ele diz o seguinte: quando uma pessoa está para desencarnar, como nós acompanhamos várias pessoas que estão no processo, já desenvolveram, nós recebemos a notícia, os médicos têm assim, hoje em dia falado muito diretamente, né? O fulano está em fase terminal. Então essas pessoas deveriam ser acompanhadas por 2 pessoas no máximo. 2 pessoas que tivessem plena consciência do processo e que o permitisse fazer o processo naturalmente. Que estivesse aí, fosse aí conhecedor dessa lei de transição e pudesse auxiliar esse indivíduo naturalmente. E que após o desencarne, essas mesmas pessoas ou 2 outras levassem, restituísse o corpo físico à terra. Da forma que vocês entenderem. Nós já falamos disso, se cremos, se enterra.
Não é isso? Então nós estaríamos fazendo a restituição. 2 pessoas, sem tumulto, sem confusão. Vocês imaginam, do plano espiritual, o que acontece no velório? A quantidade de comentários verbais e a quantidade de comentários não verbais, o tumulto não verbal que nós levamos para esses ambientes, o trabalho que a espiritualidade tem conosco. No livro Hora do Adeus, do Luiz Sérgio, vocês vão ver esses comentários dele, porque o Luiz Sérgio é levado por uma equipe espiritual para os velórios. Então os instrutores dele vão mostrando como é que acontece. Está lá assim, falando, pensando que está rezando, né? Desencarnado. Ah, meu Deus, esse sujeito, como é que ele fez isso, aquilo? Eu lembro quando ele era não sei o quê. E eles lá, o Luiz Sérgio para do lado dele e começa a observar as ondas, o pensamento dele, as coisas que ele traz e deposita ali naquele ambiente. Muitas vezes não acha um para auxiliar. Verdadeiramente para contribuir. A espiritualidade fica lá esperando uma equipe consciente, às vezes, chegar para fazer, inclusive, o desligamento do corpo físico, porque a confusão é geral. E às vezes temos desencarnado que pula do corpo e continua na confusão também. Gosta da coisa. E a gente está lá tentando fazer a prece e ele está cochichando, você ouvia? Está te cutucando, cara. Não é? Não, você vai fazer isso não. Por quê? Porque nós não aprendemos ainda que o processo da desencarnação deve ser um processo trabalhado naturalmente, conscientemente, e ele é de quem está desencarnando. Os chiliques que eu dou, as confusões que eu apronto são problemas meus, porque não dou conta de viver aqui. Então, lembro da Beth, minha irmã, de perguntar, mas a gente chora por quê? Choramos por nós mesmos. Não tem um santo cristão aqui que nunca foi no velório, olhou um sujeito duro lá dentro e pensou assim, como que será quando chegar a minha vez? Nunca pensaram? Não. Nunca se viram ali? Nunca imaginou que você poderia passar por aquele processo também? Não? Bom, então você é bem objetivo. Quem ainda não pensou, que pense. Certamente haverá o seu momento. Mas pense da forma que você está aprendendo. Não nessa tumulto. Né? Quem será de mim? Puxando os cabelos lá, com essa confusão do ego, da personalidade. Mas que a gente possa entender que o indivíduo que acabou de desencarnar, ele se encontra numa fase que ele também precisa se desprender do corpo emocional ou astral, para ele alcançar os outros níveis, e que a gente não provoque, através da nossa mente, contatos com ele. Deixar os mortos acompanharem os outros. São os espíritos que fazem o processo de acompanhamento, segundo a mente de quem está desencarnando. Olha a nossa responsabilidade aí. Não é de ninguém, não. Não se iludam que o fato do Anderson, do Hipólito, da Madalena estarem lá no velório de vocês, que a coisa vai ficar fácil, não. A responsabilidade é nossa, individualmente, porque eles não vão fazer a sintonia por nós. Eles podem até serem colaboradores do processo astral da coisa, mas não vão fazer o nosso perfil. Ela falou que a Santa Madalena vai. E a Santa Madalena assume isso? Sustenta isso, Madalena? A Madalena, ela disse. Também não vamos ficar. Quando nós nos ocupamos dos santos, ocupamos dos espíritos. Porque santo para nós, gente, é espírito. Não é?
São sujeitos que passaram pela encarnação, se dedicaram ao processo evolutivo e temos referências deles na nossa vida, não é? Então esse processo, ele é natural para nós. Nós é que vamos precisar vivenciar. Se a gente não se ocupar, se a gente não se envolver com quem desencarnou, nem mesmo com o pensamento, isso faz com que o abandono dos corpos sutis, do emocional principalmente, seja mais fácil, ao invés de ser mais lento. Tem pessoas que desencarnam, ficam em câmaras de retificação durante muito tempo até abandonarem esses corpos sutis. Muito tempo. Inconscientes, recebendo esses fios telepáticos de um monte de gente. Vocês lembram lá da câmara de retificação do nosso lado? Daquela perturbação, daquele sono, daquelas imagens, daquela confusão mental. É assim mesmo. Então ele está falando por aqui que se a gente não se envolver com quem desencarnou, nem em pensamento, não é? Nós vamos permitir a pessoa fazer um processo mais tranquilo, mais adequado. Aqui, ó, não é eu que estou abandonando ele, não. Nós achamos isso, né? Ah, mas eu não fiz isso por ele, eu não fiz aquilo por ele. Depois que desencarnou, os espíritos vão cuidar dos espíritos. E nós vamos cuidar de nós para não interferirmos nem em pensamento. E se nós estivermos confusos, inadequadamente emocionados, não vamos aos velórios. Não é? Procuremos nos equilibrar. Velório está cada vez mais complicado. Felizmente hoje diminuiu um tanto, não é? Quando eu era criança era 24 horas. Hoje é 2, 3 horas. E olha que já dá um trabalho enorme a espiritualidade. Tem gente que sabe que o fulano desencarnou, ele já faz esse fio assim direto. Já entra na mente do outro, na mente dos familiares, já interfere em tudo, já quer direcionar tudo. Fica em casa. Eu tenho um amigo meu que é psiquiatra e ele diz assim: toma um calmante, vai dormir. Vai lá não. Assim mesmo que ele fala. Ah, fulano, desencarnou, meu Deus, eu tenho que ir no velório assinar o papelzinho da frequência. Hoje até por computador. Tem senha, senão a gente fazia isso de casa. Helena, é interessante quando você fala isso, porque hoje, inclusive, né, estão montando casas, como tem no Afonso Pena, aqui uma casa de velório, uma coisa mais, né? Casa rosa que Afonso Pena aqui. Então, uma casa de velório? Uma casa de velório. Eu se comprava para cantar lá. A gente tem como. Uma champanhe, bate palma pra mim, desce, eu tô feliz da vida. Pode contratar um buffet pro velório também? Pode, Nelly. Pode contratar um buffet. Lembre-se, viu, gente? Eu não como carne bovina nem suína. Está virando realmente um comércio também isso, né? Pois é, nós estamos tentando fazer alguma melhoria. Não é? Uma coisa que eu achei linda, maravilhosa, eu já contei isso aqui para vocês. No velório do Fernando, a gente cantou a música do Roberto Carlos, né? Da Cláudia também. Me emocionei assim de coração, num momento assim bom assim de a gente sentir a afetividade, não é? Mesma afetividade. Onde foi estar fulano? Às vezes a gente pergunta, né? Tá, é como se ele tivesse viajado para a Áustria. Não foi atrás de você não, hoje. É como se verdadeiramente eles tivessem se transferido para um outro plano e de vez em quando nós vamos poder conversar, vamos poder ter notícias.